nosso coração para ouvir a voz de Deus. O texto que nós vamos ler encontra-se em Êxodo 3, versículo 1 a 10. Nesse exato momento nós vamos ler do 1 a 10. Êxodo 3, versículo 1 a 10. Diz o seguinte o texto: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o seu rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Herobe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés se escondeu o rosto porque temeu olhar então para Deus. Temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso decidi, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos aveus e dos jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, o tema desse sermão é desculpas sem desculpas. Você já viu uma desculpa que não tem desculpa? A famosa desculpa esfarrapada. Quem já ouviu quem já recebeu uma desculpa esfarrapada? Já dei também, né? Sinceridade, que já demos. Quem não deu uma desculpa esfarrapada na vida, né? Então esse é o nosso tema hoje, desculpas sem desculpas. Você já fez planos para o futuro? Você com certeza já os fez. E geralmente o que acontece? A gente faz, deixa para fazer no final do ano, não é verdade? Eu, por exemplo, os gordinhos que nem eu, né, assim, mais arredondados, uma das planos que a gente faz para o futuro, sempre no final do ano: esse ano eu vou emagrecer 5 quilos, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Aquelas mulheres magrinhas também fazem planos para emagrecer pelo menos 2 quilos. Elas são magrinhas, mas elas fazem sempre planos para emagrecer 2 quilos. Não é verdade, meu amor? Minha esposa é magrinha, né? E ela sempre quer emagrecer um pouquinho mais. A gente não entende. Mas, enfim, na verdade, nós fazemos o quê? Planos para o futuro. Às vezes você faz planos de correr uma maratona. Às vezes você faz planos de fazer uma boa viagem. Às vezes você planeja o ano inteiro aquela viagem. Às vezes você faz planos de entrar numa faculdade. Às vezes você traça plano que hoje eu preciso ter uma promoção. Eu vou fazer de tudo esse ano, esse ano eu preciso ter uma promoção e eu vou trabalhar para isso no meu trabalho. Então, nós fazemos planos, mas eu pergunto a você: você já consultou se os teus planos são os planos de Deus? Às vezes nós consultamos aqueles planos muito importantes, não é verdade?
aqueles que são cruciais, que a gente precisa da ajudinha de Deus, aí a gente procura consultar. Mas a verdade é, irmãos, que fazemos planos todos os dias. Às vezes fazemos planos para o mesmo dia, de manhã fazemos um plano para o final do dia. Às vezes fazemos planos para o dia seguinte. E a maioria das vezes, a gente não consulta. A gente não consulta se é a vontade de Deus. Tem essa luzinha aqui, Leon, que se você quiser apagar, tá? Estou parecendo um santo católico, nem com uma auréola aí. Mas a tela é isso mesmo. Mas a verdade é, irmãos, que na maioria das vezes não consultamos a vontade de Deus. Nós vemos aqui nesse texto Moisés numa vidinha bem gostosa. Moisés havia fugido do Egito porque estava sendo ameaçado de morte. E ele diz o texto que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Então ele estava bem casado com a sua esposinha linda, maravilhosa. Tinha os seus filhos maravilhosos. Saiu daquela confusão do Egito e estava tendo uma vida tranquila, sem apurrinhação. Ele estava tendo uma vidinha que ele nunca imaginava que seria tão boa. E aí Deus aparece a ele e o chama para os seus planos. Deus fala: eu tenho um plano para você, Moisés. Eu tenho um plano para a sua vida. Sai dessa tua vidinha cômoda e vem realizar o plano que eu te chamei, para qual eu te chamei. Ele estava nessa vidinha de pastorear ovelhas, era tão gostosa, tinha horário para comer, não tinha briga. Pensa, tudo tranquilo, tinha carne porque criava ovelhas, tinha verduras, não tinha apurrinhação. Mas o desejo de Deus não era essa. E aí Moisés, o que ele faz? Ele dá uma desculpa que é sem desculpa. Uma desculpa esfarrapada para Deus. Aliás, uma só não. E nessa noite eu gostaria de pensar exatamente nessas desculpas sem desculpas. Essas desculpas esfarrapadas que Moisés deu para Deus. E a primeira desculpa está no versículo 11 do capítulo 3. Diz o seguinte: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Em outras palavras, Moisés estava dizendo que eu não sou ninguém. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu para falar com o Faraó, mandar ele libertar o povo? Quem sou eu? Que desculpa sem desculpa, né, irmãos? Quem era Moisés? Moisés foi criado pela filha do Faraó. Moisés foi criado no palácio, comendo do bom e do melhor, estudando com os maiores mestres, que o Egito, a civilização mais evoluída daquele tempo. Ele aprendeu a ler, escrever no meio de uma multidão de povo praticamente totalmente analfabeto. Provavelmente ele era o único hebreu que aprendeu a ler e escrever, porque ele viveu junto com o palácio. E aí ele olha para Deus, dá aquela desculpa esfarrapada, fala: mas quem sou eu? Quem sou eu? Irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos qualifica para isso. Quando Moisés nasceu, Deus já tinha um plano para ele e o qualificou. Por isso que ele não foi morto juntamente com muitos dos filhos de hebreus daquela época. Pois o faraó tinha mandado matar as crianças. E sua mãe coloca ele num cestinho, você conhece bem essa história.
e coloca ele embrulhadinho naquele cestinho e coloca no rio Nilo, aonde a princesa se banhava. E provavelmente ele era uma criança muito bonita, e quando a princesa viu ele, aquela criancinha, aquele bebê boiando naquele cestinho, foi paixão à primeira vista, pegou aquela criança, levou para o palácio, e começou ali o treinamento de Deus, para fazer a vontade. E ele vem e faz uma desculpa que não tinha desculpa. Quem sou eu? Você consegue imaginar? Irmãos, quantas vezes Deus nos chama e nós damos essa mesma desculpa esfarrapada? Senhor, quem sou eu para fazer isso? Às vezes Deus te chama por uma obra tão qualificada. E se Ele chamou você, é porque você já estava no plano, já estava em processo de qualificação. E aí a gente na nossa vidinha cômoda, né? Ah, Senhor, me deixa aqui quietinho, cuidando das minhas ovelhas. Me deixa aqui junto com a minha família, sem ter complicação, sem ter dor de cabeça. E nós somos assim como Moisés, dando desculpas esfarrapadas. Uma outra desculpa que Moisés deu foi: não te conheço de forma suficiente, Deus. Olha só outra desculpa esfarrapada, verso 13 do capítulo 3, diz o seguinte: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direis? Ele está dizendo, o que eu vou dizer? Eu não conheço, eu não sei quem é você. Eu não conheço tanto você, Deus. Como é que eu vou falar você no seu nome? Ele disse não conhecer bem a Deus. Irmãos, como na primeira desculpa não funcionou, Moisés arrumou uma segunda desculpa. Ele disse não conhecer bem a Deus. E que Deus disse para ele? Veja o verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, o nome de Deus já mostra quem Ele é. E Ele disse, eu sou. Quando nós começamos a pensar no de eu sou aquele que pode todas as coisas. Eu sou aquele que vai fazer a obra. Eu sou aquele que vai adiante de vós. Eu sou aquele que vai capacitá-lo. Eu sou aquele que vai protegê-lo. Eu sou. E na cultura hebraica, irmãos, o nome da pessoa retratava o que ele era. Lembra o caso de Israel, que mudou o nome para Jacó? Desculpa, foi o contrário. Jacó para Israel, isso mesmo. Né? Jacó para Israel. A ordem dos tratores não altera o produto, diz, mas nesse caso altera e muito. Né? Mas o nome de Israel dizia quem ele era. Por isso Deus, né, trocou o nome de Jacó para Israel. E essa tradição continuou diante do povo de Israel. Quando se dava o nome de um filho, se dava pela personalidade que aquela criança aparentava ter. Aquela criança aparentava ser arisca, aí o pai pensava num nome que tinha algum significado arisco e aquele nome tinha a ver. Muitos mais tarde tinham seus nomes trocados. Muitos mais tarde o próprio Deus trocava o nome. O próprio Jesus não trocou
o nome de Pedro? Como é que se chamava Pedro antes? Hã? Fala, hã? Cefas, isso mesmo. Saulo não se tornou Paulo? Porque o nome se mostrava quem ele era. Quem ele era. Não existia, se essa cultura fosse nossa, não existiria o Adelson Santos. Seria o Adelson ou seria outro nome, né? Provavelmente um nome que mostrasse a minha personalidade. Uma outra coisa que era utilizada era o nome filho de alguém. Porque, veja bem, nós temos muitas características que podem ser parecidas, não é verdade? Então, o nome significava a minha personalidade, mas se tivesse alguém parecido com o mesmo nome, eu era fulano, filho do ciclano. Então, quando Deus fala, eu sou o que sou, eu sou o que eu já fiz e o que eu vou fazer na sua vida. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que criou e aquele que vai fazer em vós. A terceira desculpa esfarrapada, desculpa sem desculpa que ele deu, está no verso 4:1. Ele diz, mas não crerão naquilo que eu vou falar, Senhor. Olha só o verso, capítulo 4, versos 1. Diz assim, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Eles não crerão, eles não vão ter coragem, eles vão dizer, você está sonhando, você é um lunático. Deus apareceu para você no deserto? Que história da carochinha é essa? Ele tinha medo do que as pessoas iam dizer, iam zombar? Será que era isso? Será que realmente ele tinha medo de não conseguir provar quem era Deus? Sendo que Deus disse que iria com ele, que estaria com ele, que estaria o capacitando? Eu tenho certeza, irmãos, que essa foi mais uma desculpa esfarrapada para não fazer a vontade de Deus. Porque ele sabia quem era o eu sou. Ele sabia. Mas era uma desculpa esfarrapada. Na verdade, o Moisés, de fato, queria escapar da tarefa e utilizar mais uma evasiva desculpa. E para isso Deus responde, imagina a paciência de Deus, Moisés, o que Deus fez? Deus, está vendo essa vara que está na sua mão aí? Joga essa vara no chão. E a vara se transformou numa serpente, diz a Bíblia, que Moisés ficou com medo da serpente e fugia da serpente. Aí Deus fala para Moisés, vai lá pegar ela pelo rabo, deixa de ser medroso. Eu estou mandando, pega ela pelo rabo. Eu imagino se Deus dissesse isso para Juliana, já vendo aquela aranha ali? Ou aquela borboleta, aranha não, é pior a borboleta, né, amor? Se ela dissesse aquela borboleta, vai lá, pega ela pela asa. Será que a Juliana ia pegar? Se Deus estivesse mandando, acho que ia, né, amor? Será? Pois é, irmãos, foi isso que Deus fez. Ele mandou Moisés, a vara se transformou em serpente, ele viu que foi a vara que se transformou em serpente e ele ficou com medo. Porque ele ficou com medo, sabe por quê? Porque ele sabia que a desculpa dele era esfarrapada. E aí, quando Deus mandou, ele foi lá e pegou a serpente pelo rabo. E a serpente se tornou uma vara novamente. Aí Deus fala com ele mais uma vez, se você está duvidando de quem eu sou, pegue a sua mão e encoste no seu peito.
E Moisés fez exatamente isso, colocou a sua mão. Quando ele tirou a mão do peito, a sua mão estava leprosa, totalmente leprosa. E Deus, olhando ele, assustado, fala: coloca de novo no seu peito. E ele foi e colocou novamente no seu peito. E a mão dele se tornou sã, curada totalmente. Deus sabe quando damos desculpas esfarrapadas para Ele. Mas a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, diz a palavra, que se renova a cada dia. Conosco. Se renova a cada dia. E Ele ainda prova o seu amor. Quando Deus faz aquela vara se tornar serpente, aquela mão se tornar leprosa e voltar a ser sã, Deus sabia da intenção de Moisés, mas Deus estava provando para ele o seu amor. Deus estava provando o seu amor, e Ele faz assim conosco, irmãos. Quando somos desobedientes a Deus, quando não queremos obedecer a sua vontade. Você sabe o que Deus tem para você. Você sabe o que você tem que fazer como cristão. Você sabe da sua missão que você tem que evangelizar. Você sabe para quem você tem que falar do amor de Deus. Você sabe que você tem que deixar a vida que você está, aquela vidinha boa que você está tendo, confortável, agradável, onde tudo é muito prazeroso, cuidar das ovelhas, morar sem ter dor de cabeça. E Deus fala: não é aí que eu quero você. Larga essa vida. Larga o que você está fazendo de errado. Vem fazer a minha vontade. E às vezes somos igual a Moisés, queremos ter uma prova, né? Ah, Senhor, eu não tenho força. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não aguento. Ah, eu não tenho jeito para isso. Ah, Senhor, está tão bom nessa vidinha de pecado, está tão bom nessa vidinha aqui de fazer o que eu quero, sem encheção de saco. E Deus às vezes precisa, pela sua misericórdia, fazer um milagre na sua vida. Sabe o que acontece de muitos que nós, irmãos, quando nos desviamos da vontade de Deus? Ele faz uma cobra virar serpente. Aí quando você começa a ter medo da cobra, aí Deus fala: tá vendo? Pega no rabo. Pega no rabo. Jonas, lembra da história de Jonas? Deus falou: vai no Nínive, a cidade, e prega o evangelho. Ele falou: eu não. Eu tenho livre-arbítrio. Eu vou ficar na minha vidinha aqui. Aí Deus fez acontecer o quê? Apareceu a serpente, né? Só que não era serpente, era um grande peixe que o engoliu. Ah, é? Vou mostrar para você o meu poder. Às vezes, irmãos, para obedecer a Deus, nós temos que passar pela serpente. Quando Deus me chamou para o evangelho, para o ministério, eu disse não para Deus. Eu falei: eu não quero ser pastor, não. Você está doido? Meu pai só sofre. Trabalha que nem um condenado, e o nego ainda fala mal dele. Dizia assim: meu pai não ganha um tostão da igreja, que meu pai também tinha a profissão dele, e se doa pela igreja, e ainda falam mal dele. Você está doido? Eu, como um jovem, né? Falei: eu não quero isso não para mim. Aí Deus falou assim: ah, é? Peguei uma hepatite, que era para ficar curado em 30 dias, eu fiquei 3 meses e fui para a fila do transplante de fígado. Deus falou: ah, é? Olha a serpente aí, ó. Pega no rabo e faça a minha vontade, que eu vou mostrar o meu poder na sua vida. Quando eu entendi que não adiantava fugir da vontade de Deus, eu peguei no rabo da serpente e ela se transformou em vara. E eu fui curado. Meu irmão sabe disso. Mas ele não
continuou, né? Apesar de tantas coisas, de ver o poder de Deus, de ver a serpente, de ver a mão leprosa, você acha que ele aí se convenceu? Na verdade, irmãos, Moisés de fato queria escapar da vontade de Deus. Verdadeiramente, Moisés não queria fazer a vontade de Deus. E Deus não costuma ficar dando os espetáculos, né? Mas imagina, Deus fez um espetáculo todo aquele mostrando o seu poder para Moisés. Deus não precisava estar fazendo isso. Deus podia dizer: ah, você não quer? Então você vai perder a bênção. Você vai perder a bênção. Mas Deus nos ama tanto que Ele deu aquele espetáculo, porque Ele amava Moisés e não queria que ele perdesse a bênção. Mas Moisés continuou duvidando, e a outra desculpa esfarrapada, desculpa sem desculpa, está no verso 10 do capítulo 4. Diz o seguinte: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Veja, ele viu todo aquele espetáculo, todo aquele show que Deus deu para mostrar o seu poder. E ele continuou dando desculpa esfarrapada. Deus falou: então você não quer a bênção sozinha para você? Então tá bom, se a tua desculpa você tem a boca pesada, eu poderia resolver esse problema. Imagina Deus, se ele fez uma mão leprosa ser curada, ele não podia fazer ele falar bem? Ele não podia se tornar ele eloquente, soltar a língua dele? Diz que talvez Moisés fosse gago. Diz, né? Então Deus não poderia curá-lo da gagueira, se isso fosse problema? E Deus, mesmo tendo misericórdia, mais uma vez a misericórdia de Deus, falou assim: não, tá, você vai lá, chama o teu irmão Arão, e você transmite para ele aquilo que eu vou falar com você, e o Arão vai falar, porque ele fala bem. O que aconteceu com essa desculpa esfarrapada? Moisés perdeu a bênção. Ele poderia ser curado. Ele poderia ser curado da gagueira, ou seja, ou mesmo se não fosse gagueira, que ele fosse capacitado para ser um homem eloquente, algo que ele nunca tinha sido. Mais uma desculpa esfarrapada, e ele perdeu a bênção. Mas, irmãos, eu quero finalizar, porque o motivo verdadeiro de tanta desculpa esfarrapada era que ele não queria continuar tendo aquela vidinha tranquila. Ele diz: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Versos 13 do capítulo 4. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Ou seja, ele disse para Deus: não quero me envolver. Moisés tinha seus próprios planos e estava satisfeito com a sua condição, não queria mais nada. Deus havia preparado por uma grande missão toda a sua vida, mas ele não queria ser usado. Será que nós não estamos em situação semelhante, meu irmão? Será que a gente verdadeiramente quer ser usado por Deus? Ou a gente quer continuar nessa vidinha gostosa que a gente tem? Tem problemas, tem dificuldade, mas dá para levando, está mais tranquila. Irmão, diante de uma resposta tão descabida, depois de tanta desculpa esfarrapada, depois de tanta desculpa sem desculpa, a palavra de Deus que se acendeu a ira de Deus. Versos 14, diz assim, do capítulo 4, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse:
Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Diz o texto que se acendeu a ira de Deus contra Moisés. Aí aquela vidinha boa acaba. Quando se acende a ira do Senhor, a paz acaba. A calmaria acaba. E as tempestades vêm nas nossas vidas. Eu quase morri de hepatite. E era a hepatite tipo A, aquela mais fácil, aquela mais branda. Porque eu não estava querendo, eu dizia, se eu tenho o livre-arbítrio que o Senhor me deu, eu disse isso abertamente, orando para Deus. E disse para o meu pai, disse para minha mãe, disse para todo mundo, dizia, as pessoas diziam, mas você tem um dom, Deus te capacitou, você fala muito bem, Deus te capacitou. Olha, todo mundo que vê você aí exercendo, pregando, porque eu já pregava, mesmo não sendo pastor, eu já sabia pregar. E Deus falava, olha como Deus te usa. E eu dizia, se Deus me deu o livre-arbítrio, então eu não quero essa vidinha. Não quero essa vidinha de pastor. Para quê? Deixa eu ficar aqui com minhas ovelhas. Deixa eu fazer a minha faculdade, ser um bom profissional. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Irmãos, quando você fizer planos, consulte se os teus planos são os mesmos do Senhor. Quando Deus te chamar para uma obra que te tira do comodismo, te tira da tua poltrona, te tira do seu sossego, se Deus te chamou, não dê desculpas sem desculpas, não dê desculpas esfarrapadas, não dê desculpas que não tem desculpa, na verdade, né? Porque com Deus não se brinca. Com Deus não se engana. Talvez vocês, não sei, cada um tem o seu momento íntimo com Deus. Talvez se você olhar para trás, você pode lembrar de ter certeza quando Deus te chamou para algo e você não obedeceu. Mas lembre-se, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Assim como se renovou com Moisés depois de tantas desculpas. Mas no final, a ira se acendeu contra ele. E graças a Deus, ele foi e obedeceu. Mas ele perdeu de ser mais abençoado do que ele foi. Se ele tivesse ouvido de primeira a vontade de Deus, feito de primeira a vontade de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Deu a nossa hora aqui, vamos obedecer, né? Vamos ser obedientes. Mas eu gostaria que você saísse refletindo. A nossa igreja, para crescer, ela não depende só do pastor de fazer a vontade de Deus. Ela depende que você, cada um de nós, obedeça o seu chamado. Obedeça para aquilo que Deus chamou você. E saiba, se você estiver no centro da vontade de Deus, só assim você vai ser feliz. Só assim você vai ser abençoado. Não deixe que Deus acenda a sua ira sobre as nossas vidas. Amém?